Um momento dramático e histórico. O mundo assiste à maior operação militar na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Rússia invade a Ucrânia com tropas, blindados, helicópteros, aviões. Os Estados Unidos dizem que Putin se transformou num pária internacional e anunciam sanções econômicas. Mas os russos colhem rápida vitória militar para conter o avanço da OTAN. Aqui no Brasil, Bolsonaro e o seu vice batem cabeça, enquanto Lula repudia a guerra. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Essa já é a maior operação militar na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, há 77 anos. Vejam só a importância do que nós estamos assistindo lá na Ucrânia. Os russos invadiram o país vizinho com colunas de blindados, tropas de infantaria e muitos ataques aéreos, helicópteros, aviões. Foi uma operação de larga escala que não se restringiu àquela área no leste da Ucrânia, as repúblicas de Donetsk e Lugansk. Vocês se lembram? São repúblicas autônomas que já haviam se declarado autônomas em relação ao governo da Ucrânia e onde o povo fala russo, tem uma cultura russa. Então o Putin dizia, aqui não podem mexer porque são populações muito próximas culturalmente da Rússia. Acontece que a invasão do exército russo não se restringiu a essa área, avançou por praticamente todo o território ucraniano. A Rússia atacou mais de 70 alvos militares, inclusive ocupou a antiga usina de Chernobyl, que é lá da época da União Soviética e que fica dentro da Ucrânia. Usou mísseis, os russos usaram mísseis lançados de navios submarinos desde o Mar Negro. Então, um ataque muito forte, muito rápido. Segundo o governo da Ucrânia, 137 mortos só no primeiro dia de combate. É importante ressaltar, Vladimir Putin não disse a verdade, então, quando afirmava essa história de guerra é mentira, não vai ter guerra, isso é propaganda do Ocidente. Nenhum dos dois estava dizendo exatamente a verdade. E na guerra é sempre assim. Mas não era só propaganda, tanto que os russos estão lá, dentro da Ucrânia. É importante compreender o contexto geral em que isso acontece para não embarcar nessa narrativa também da imprensa ocidental, da mídia brasileira, que faz propaganda de Washington o tempo todo, né? Do que interessa para os Estados Unidos. Bom, desde o fim da União Soviética, ali nos anos 1990, países do leste da Europa, que eram aliados da antiga União Soviética e da Rússia, foram se incorporando à OTAN. A OTAN, que é a aliança que reúne Europa e Estados Unidos. Então, Romênia, Polônia, Bulgária, Lituânia, são vários países. Estônia, Letônia, imaginem. Todos esses países que eram aliados da Rússia foram passando para o outro lado. Então você imagine que o mapa vai mostrando a OTAN cada vez mais próxima de Moscou, pressionando a Rússia. Estrategistas lá nos Estados Unidos já diziam, isso não vai dar certo. Vai chegar um momento em que os russos vão reagir. E foi o que aconteceu. Porque a Ucrânia era o último país tampão ali que faltava para se chegar na fronteira com a Rússia. Em 2014, os Estados Unidos incentivaram uma rebelião que tinha discurso fascista na Ucrânia. Preste atenção, em 2014, os Estados Unidos incentivaram essa rebelião para derrubar um governo na Ucrânia que era pró-Rússia e instalar um governo pró-OTAN, pró-Estados Unidos. Então faltava a Ucrânia. E aí em 2014 eles avançaram também para a Ucrânia. A OTAN avançou até a Ucrânia. Foi nesse momento que as repúblicas autônomas ali se estabeleceram, dizendo não aceitamos mais o governo central da Ucrânia, porque é um governo que serve aos Estados Unidos e à Europa, e queremos continuar aliados da Rússia. Então desde 2014 existe essa tensão. Vladimir Putin incorporou também a Crimeia, né? Anexou de volta a Crimeia para a Rússia. O que é importante perceber além desse contexto todo? Esta invasão da Rússia à Ucrânia acontece num momento importantíssimo para o planeta Terra. Momento em que Rússia e China acabaram de assinar um tratado de cooperação. Portanto, a Rússia, com seu poderio militar,
A China, com seu poderio militar e econômico, tentam estabelecer o que eles chamam de nova rota da seda, né? Uma referência lá atrás, aquela época em que os chineses dominavam o comércio ali na Ásia. O que eles tentam fazer? Tirar o eixo econômico da Terra, tirar do Atlântico Norte e levar para o Pacífico, para a Ásia. Sai da Europa e caminha em direção à Ásia. É uma mudança econômica importantíssima. Então, nunca mudanças econômicas tão fortes acontecem sem algum tipo de violência. Infelizmente, na história da humanidade é assim. Nunca um império é ultrapassado por outro sem que haja guerra e violência. Essa guerra na Ucrânia pode ter a ver com tudo isso, certamente tem a ver com o momento em que a China, em parceria com a Rússia, tenta ultrapassar os Estados Unidos. Como dizia um velho professor marxista, os políticos fazem muitos discursos, os intelectuais escrevem muitos textos, mas a história se escreve mesmo na ponta das baionetas. Bom, vamos retomar então aqui o nosso raciocínio, porque o que aconteceu depois da invasão? Os Estados Unidos reagiram, claro. Biden deu uma entrevista coletiva na Casa Branca, acusou o Putin de ser um pária internacional, mentiu para o planeta todo e agora tem que assumir as consequências do que fez. Estados Unidos impuseram várias sanções econômicas, proibindo a Rússia de fazer comércio usando as moedas, o dólar, o euro e o iene japonês, já que o Japão também é um aliado do Ocidente, apesar de ficar na Ásia, evidentemente. Então o Biden fez esse pronunciamento, avisou que não vai mandar tropas para a Ucrânia e aí não resolve muita coisa. Sufoca economicamente a Rússia, mas a Rússia estava preparada para isso. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, que é um humorista de profissão, olha só, depois que derrubaram o governo pró-Rússia em 2014, veio todo aquele discurso, igual no Brasil, né? Antipolítica, fora políticos, e aí elegeram um humorista que não tem menor capacidade de articulação em comparação com Putin, que é um estrategista. Gostemos ou não do Putin, é um estrategista. E o Zelensky da Ucrânia está dizendo, fui abandonado, o Ocidente não me ajuda, não vai adiantar nada essas sanções econômicas. No momento em que a gente grava aqui, já há sinais de que Zelensky está cedendo e vai negociar com a Rússia, porque as tropas estão já na capital, em Kiev, e os russos avisam, estão chegando lá para derrubar o governo mesmo de Zelensky. Não vão ficar no meio do caminho. Agora que já avançaram, os russos provavelmente vão até o fim, a não ser que os ucranianos negociem. Importante notar que a China está cautelosa ainda. A China não apoia a Rússia, mas está cautelosa, até porque a China não gosta dessa história de recortar território de outros países, né? O que a Rússia está fazendo é dando uma recortada no território ucraniano. Ah, mas no passado essas partes do território ucraniano eram da Rússia, é verdade. Mas para a China é muito perigoso, porque a China lida com questões como o Tibete, como Taiwan, então ela não quer favorecer uma política desse tipo de, com base na força, você ir lá e recortar o território de um outro país. Bom, e o Brasil? No Brasil, aquela bateção de cabeça, o Bolsonaro depois de ir até a Rússia e dizer que apoiava as pretensões de Putin, quebrando a tradição brasileira de normalmente ficar neutro, ficar contra a guerra. O Bolsonaro não falou nada, não deu apoio nem para um lado nem para o outro. O vice dele, General Mourão, esse foi para uma entrevista e se colocou como se fosse um general dos Estados Unidos, dizendo assim, o Putin tem que ser enfrentado não só com sanções econômicas, tem que partir para a guerra. General Mourão, o Brasil vai se meter nisso? Chegou a comparar o Putin com Hitler, o que é um absurdo. Não tem comparação. Não tem comparação. Aliás, se tem nazista nessa história é dentro da Ucrânia, não na Rússia. Porque os que derrubaram o governo em 2014 na Ucrânia tinham apoio de grupos neonazistas. Em paralelo a isso, a gente tem o contraste com o ex-presidente Lula, que fez um pronunciamento muito claro na linha histórica do Brasil. Não é inventando a roda, é repudiando a guerra, né? A frase do Lula, ninguém pode concordar com guerra, ataques militares de um país contra o outro, a guerra só leva à destruição, desespero e à fome. O ser humano tem que criar juízo e resolver suas divergências em uma mesa de negociação, não em campos de batalha. É a posição histórica do Brasil e o Lula
continua nas pesquisas, a gente teve mais uma esta semana, bem à frente do Bolsonaro. É verdade que o Bolsonaro parou de cair, se consolida ali perto de 27%. Então, pesquisa Ideia Exame, Lula 42%, Bolsonaro 27%, Moro 10%, Ciro 8% e Dória comendo poeira, com 2% apenas. É o cenário político no Brasil nesta semana histórica e dramática para o mundo. Quem vai para a panela de pressão esta semana, mais uma vez, é o ex-juiz Sérgio Moro. Vamos lembrar a trajetória dele? Foi transformado numa espécie de herói nacional do combate à corrupção. Hipocrisia pura, né? Lembra dessa imagem aqui? O Moro ao lado do dono da TV Globo, João Roberto Marinho, ganhando o prêmio. O juiz que faz a diferença. Fez a diferença. Fez a diferença usando a Lava Jato e um juiz, né? Só que ele era parte da acusação. E usou a Lava Jato para desmontar empresas, para acabar com empregos e para perseguir políticos, lideranças políticas, especialmente o ex-presidente Lula. Mandou Lula para a prisão sem provas. Impediu Lula de ser candidato a presidente em 2018, prestando um serviço para o Bolsonaro. E depois virou ministro do Bolsonaro. Olha a trajetória. Acabou brigando lá dentro do governo Bolsonaro, porque ele achou que ele ia ser o dono ali do pedaço, e arrumou um empregão. Foi trabalhar numa empresa chamada Álvares e Marçal, nos Estados Unidos. Essa Álvares e Marçal ganha dinheiro como? Fazendo consultoria. Recebeu a Álvares e Marçal 40 milhões de reais de empresas que o Moro havia investigado como juiz. Olha só, ele investiga, quase quebra essas empresas, elas precisam contratar uma consultoria e quando ele deixa de ser juiz, ele vai trabalhar para essa consultoria. O círculo se fecha completamente. Então há uma investigação aberta contra Sérgio Moro no Tribunal de Contas da União, inclusive o TCU pediu o bloqueio de bens do ex-juiz, que era tido como um salvador da moral e dos bons costumes. Bloqueio de bens. E agora, algo ainda mais grave, os primeiros documentos já vazam sobre isso e mostram que a Álvares e Marçal abriu empresas em paraísos fiscais. Então veja, o Moro vinculado a todo esse esquema, ele vai despencando também nas pesquisas, vai ficando para trás da corrida presidencial. Sérgio Moro na panela de pressão. O nosso cafezinho essa semana vai para a luta das mulheres na América Latina, que conseguiu mais uma vitória importante na semana que terminou. Na Colômbia, as mulheres conseguiram a legalização, a despenalização, ou seja, deixa de ser crime, o aborto até 24 semanas de gestação. Como é que veio essa vitória? Claro, com muita mobilização, mas ela não veio com lei no Congresso Nacional, no Congresso, na Assembleia Colombiana. Veio através do Tribunal Constitucional da Colômbia, que num julgamento longo, com debate até filosófico, né, aprovou. Portanto, avança na América do Sul. A Argentina recentemente, e na Argentina foi através de lei, com mobilização nas ruas, a Argentina já havia aprovado o fim da criminalização do aborto. Agora, isso acontece na Colômbia. Por que é tão importante? Porque a Colômbia é um país conservador, parecido com o Brasil, nesse ponto. Influência religiosa, a Igreja Católica. A Colômbia é um país onde liberais e conservadores, né, ficam no poder sempre, não tem uma força mais assim progressista de esquerda. Um país que viveu um drama de guerra civil, de guerrilha, e agora consegue avançar. Aqui no Brasil, o Bolsonaro começou a usar isso, essa decisão lá na Colômbia, contra a turma do PT, contra as feministas brasileiras, porque elas comemoraram a vitória do povo colombiano. E aí o Bolsonaro diz, tá vendo? Olha aí, vão querer liberar o aborto aqui no Brasil como se fosse um crime. Ao contrário, o aborto já é feito, né? E não conheço nenhuma mulher que faz por prazer, é por necessidade, né? E é uma questão das mulheres. Assim deve ser tratado. Então, nosso cafezinho para as mulheres colombianas que conseguiram uma importante vitória, o fim da criminalização do aborto na Colômbia. Um cafezinho importante para elas.